1020 kHz, ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora, muito mais que rádio. A partir de agora, em todas as plataformas, Bastidores, com Nani Camargo e Raquel Vieira. Isso aí, pessoal, 8h02, começa mais um programa, Bastidores, aliás. Eu e Raquel Vieira estamos repaginadas em relação à terça-feira passada. Passamos vergonha aqui na frente. A gente recebeu aqui a Jô Nascimento, um abraço a Jô. Depois a gente vai mostrar aí como é que foi essa transformação que ocorreu na semana passada. A gente fez vídeo aí, mas hoje estamos repaginadinha, né, Raquel? Oi, Nani, sim. Tudo bem? Sempre melhores, né? Com certeza. E o tema de hoje do programa, eu acho que vai render, porque envolve aí uma situação... Raquel, você sabe como é que é plantão de polícia. E todo dia o repórter de polícia chega aqui e fala: teve briga de vizinho, teve barraco. A vida em comum, a vida em condomínio é muito difícil, né? Aliás, a vida, conviver, não deveria, né? Não deveria. Conviver tá sendo tão difícil, mas a gente vive tempos difíceis, onde a convivência não tá fácil. Imagina ainda, né? Não tá fácil, às vezes... amigos, família, imagina alguém completamente estranho que vai morar na frente da sua casa. Mas para tem regras. Tem solução, Com regras. certeza. E o programa de hoje vai ajudar a gente a entender, né, como são essas regras, o que a gente pode fazer. Vamos apresentar os nossos convidados? Com certeza, Raquel. Vamos lá? Quer que eu apresente ou você apresenta? Vamos lá. Então, ao meu lado está o Henrico Senevis. Ele é diretor executivo do Grupo Mercúrio. Daqui a pouco ele vai contar um pouquinho desta história que tem mais de 70 anos em Limeira, uma empresa especializada em condomínios, em segurança, agora também muito forte no mercado imobiliário. E ao lado do Henrico, aí todo mundo já conhece, que é o Dr. Cláudio Zalaf. Doutora. Boa noite, Nani. Boa noite, Raquel. Boa noite. É uma honra estar nessa casa dos Bortolãs. Obrigada, doutor, por ter vindo. Nós sabemos, né, da sua agenda disputadíssima, então já agradecemos de antemão. Sou eu quem faço a atenção. Por estar aqui ao vivo com a gente. Obrigado. Henrico, tudo obrigada bem? por ter vindo. Estou à disposição, sempre que precisarem, estamos aqui para colaborar, com certeza. A gente gosta muito de causos, né? Então Certeza. vamos contar como é que é a história, né, da Mercúrio. Nós falamos mais de 70, mas são mais de 80. 75 anos. 75 Mercúrio tem anos. 75 anos em Limeira. Começou como? Começou como um escritório de contabilidade, foi oriundo do escritório de contabilidade. Com o passar dos anos, fomos nos especializando em administração de condomínios. E hoje o nosso foco é condomínios. Atuamos apenas na área de administração dos condomínios e não temos mais as contabilidades de empresas como tínhamos antigamente. Eu não sei se você se lembra, né? Ou se a sua família, que é uma empresa familiar, né? Sim. Se a sua família te conta. Desde a fundação é da nossa família, mas minha mãe teve uma história bem bonita na Mercúrio. Ela começou como office girl, depois ela... Mais um beijão para dona Idair. Depois ela foi efetivada no escritório Mercúrio e trabalhava na escrita fiscal. Se formou contadora, passou a contadora. Daí ela arrendou o escritório Mercúrio e posteriormente veio a comprar o escritório Mercúrio. Então, hoje vocês são mais especializados em condomínio, né? Como você falou. Sim. E em que momento que Limeira só mora em condomínio? Não, Limeira teve um boom, né? Assim, tem muitos condomínios hoje Sim. em Limeira, né? Até porque é uma questão de... Não é muita opção, né, Nani? Você mora em condomínio também. Como que você vai morar sozinha na cidade e sem uma segurança, né, de um condomínio? Exatamente. Na década de 80 houve um boom também dos condomínios. São os condomínios de 30 Fala mais unidades. perto, Henrico, isso. Ok. Os condomínios em torno de 30 unidades lançaram diversos condomínios na década de 80. Em 90 acabou ficando um pouco quieto. Depois, no 2000, começaram a novamente existir os condomínios, a nascer novos condomínios. E não só mais condomínios verticais, mas sim muitos horizontais, associações de moradores e condomínios, não apenas condomínios, loteamentos que se organizaram e se transformaram em associações de moradores.
Aí já vou convidar... É o né, doutor Cláudio, porque ele é pra falar presidente do Consegue. E também o que é condomínio e não condomínio, porque a gente vive um problema desse na cidade, não é, doutor Zalava? As pessoas acharem que é condomínio, aí não é, manda fechar, manda abrir, essa questão É também porque tem polêmica, célula né? residencial, tem Existem condomínio. várias denominações para condomínio. Na verdade, existe um procedimento legal que tem que ser cumprido perante a prefeitura e os órgãos sanitários, etc. Então, se você se adequar à lei, vai ser condomínio. O que ocorre com frequência é que a pessoa fecha uma unidade de moradias, coloca um portão visual, um portão e começa a bloquear pessoas que estão Ai, entrando. que fácil! Isso tudo deve-se a quê? A evolução dos tempos. Limeira tinha no passado uma população muito pequena. E vocês se conheciam com os outros. E a cidade cresceu de dentro para fora. Você tem o núcleo da região, por exemplo, Santa Casa, núcleo Gran São João, núcleo Limeira Clube. Verdade. Então, a cidade foi se expandindo. E o que aconteceu? Com a habitação coletiva, seja horizontal ou vertical, foi a busca de uma segurança subjetiva. Mas ela é relativa. Os condomínios não dão uma segurança absoluta, ao contrário. Porque só tem aquela segurança na parte visual e deixa uma parte vazia. Então, mesmo morando em condomínio, você precisa ter cautela de fechar sua casa, fechar janelas e ter aquela cautela subjetiva. Então, hoje, os condomínios, na verdade, eles são buscados em função de uma estabilidade de segurança, sobretudo porque a mulher trabalha, o homem trabalha, então quer voltar e ter uma segurança mais efetiva. Esse é o objetivo de se viver numa habitação coletiva que tem problemas. Sim. Tem problemas que realmente são alguns bons de resolver, outros difíceis, porque quando você agrupa pessoas de personalidades diferentes, é claro que a personalidade muda a conduta, né? Cada um tem a sua própria boa razão. Agora, Henrico, vamos começar a falar um pouquinho, né, desses problemas, para pegar esse gancho, né? O que vocês fazem, na verdade, né? É administração total, conta um pouquinho como é que é quando a gente fala administração. O setor de administração de condomínios específico, ele faz desde a parte contábil, de emissão de boletos, cobrança dos inadimplentes, controle do contas a pagar do condomínio, até a parte de regulamentação dos problemas que ocorrem. Envio de notificações, de advertência, para que seja cumprido o regulamento interno. Hoje nós temos em Limeira cerca de 70 mil pessoas morando em condomínio. São 25 mil famílias. Então, se colocar 2 pessoas por família, 3 pessoas por família, estamos falando de 70 a 75 mil pessoas moradoras em condomínio. Quantos condomínios vocês têm sob administração? Limeira, mais ou menos, em quantos condomínios? Limeira tem mais ou menos 280 condomínios entre condomínios prediais e associações. Aí eu estou generalizando tudo como condomínio, tá, doutor Cláudio? Certo. São 280, está sob nossa... Quantas pessoas habitam todos isso? 70 mil? 75 mil pessoas. Quantas famílias, hein? Muitas famílias, são Nossa. cerca de 25 mil famílias. E são famílias das mais diversas maneiras, etnias. Existem, morando em condomínio, casais de idosos, existem casais recém-casados, existem casais com filhos. E isso que acaba gerando muito conflito. A diferença... Aliás, a maioria é casal de margarina, né? É o marido, a mulher e os 2 filhos e só eu na rua, no bairro e no condomínio morando sozinha. A estranha. Estranha no ninho. Porque é meio que Mas é sonho, verdade. né? Eu moro num condomínio de prédios. Já e... vai pagando desde o início do noivado. Não tem uma Isso é coisa- verdade. Quando eu vou pra piscina, só tem, né, casais com seus bebês e eu não vou com bebê Os algum, né? condomínios Isso acontece. que entregam agora, hoje em dia, praticamente todos é para casais recém-casados, o que acabaram de formar família. Olha lá, pois é. Nossa. Viu, mas tem a história são 5 Cs, Henrico? 5 Cs. São 5 Cs que são os maiores problemas de condomínio. Condomínio começa com 6, são 5 Cs. Ah, é? Vamos lá falar rapidinho, então. Cano, Não precisa aqui Cano. rapidinho. Vamos devagar. cachorro, Aham. calçado, Calçada é o salto? exatamente, Salto da mulherada. criança, pegar Falta um. e calote. Calote, esse é um grande problema. Por que esse salto das mulheres? Eu não entendi a relação. Não, porque isso já aconteceu num outro prédio que eu morava, doutor. Nani, vamos falar a verdade, Mas que acontece sempre. Ô, vizinha debaixo da Nani, pode ligar aqui. Não é, gente. Chegava de madrugada e às vezes aí teve uma reclamação Exatamente. por conta do salto. É, de e esse é o chegar problema do calçado. Esses Entendeu? condomínios... Prediais. prediais, né? Daí Isso é muito comum acontecer, o vizinho de baixo Cachorro, reclamando, tudo bem, mas criança? O que acontece? O pessoal reclama que chora? A criança chora, a Criança criança que grita na madrugada. faz bagunça na área comum, às vezes brinca em lugar que não deve, e às vezes até está em lugar que é permitido a brincadeira, porém, como eu disse, que existem várias etnias de casais, de moradores de condomínio, que não aceitam
o convívio com a criança, não se dão bem com o convívio com criança. Desses 5, o que vira? Porque assim, né, gente? A gente parte do princípio de que muitas coisas se resolvem fora da esfera judicial, né, doutor Zalaf? Ou não? Deve ser assim, mas não necessariamente. Não é? Sim, não, deve Desses ser. 5 aí, tudo vai para a justiça? Não, Cachorro, primeiro tem o regulamento criança, interno. calçado. Depende do condomínio. Eu tenho uma história interessante de um casal de velhos. Doutor, fala perto do microfone. Um casal de velhos que não usa piscina. E eles dizem, por que eu vou pagar a manutenção da piscina se eu não uso? Esse critério é extremamente subjetivo. Mais perto ainda, mais perto, doutor. Pera, puxa mais. Isso, põe aí. Vamos lá. Isso, aí agora ficou bom, isso. Então, um casal de velhos, ele alega o seguinte, Aliás, ninguém nunca senta perto de mim, viu, Nani? Todo mundo quer ficar do seu lado, mas tudo bem. O casal de velhos... ele não usa a piscina. O argumento é o seguinte, como eu não uso, por que eu vou pagar a manutenção? Errado. Ele, na verdade, tem que pagar, porque é um uso coletivo. Mas já tive reclamações nesse sentido. Mas, gente, mas É, por que, né? que ele foi morar num prédio que tem piscina? Já começa aí. Por então. exemplo, eu não tenho criança, eu não vou pagar o playground? Acho justo. Tem jeito, doutor? Tem que Lógico. pagar. O que você não vai pagar é se eventualmente a Associação das Mulheres com os filhos fizer uma promoção de trazer, por exemplo, um palhaço para brincar com as crianças, eu não tenho que pagar. Sim, Jura? Eu tenho filho. Você trouxe alguém fora da configuração do condomínio para poder fazer um evento para as crianças ou para quem tem filhos. Mas não vamos entrar nesse assunto, que isso vai longe. Sim, vai. Tem um assunto mais importante para a gente tratar. É, a gente vai falar. Sobretudo eu que não Quer tenho. que eu não Sobretudo pague a eu que não tenho próxima criança festa do Dia pequena. das Crianças. Como não tenho criança pequena, Mas olha só, vamos lá. Tudo bem, eu discordo. Ai, olha, eu vou falar até a verdade. Quem mora em condomínio, você tem até preguiça, né? Porque você vai... Eu juro que no começo eu ia nas reuniões, Nas tem que assembleias. ir nas assembleias, não sei o quê. Mas você sempre vota vencido. Não, sei em que depende, momento. depende. Precisa exercer seu direito de voto. Precisa Mas aí reclamar. parece que tudo que depois que você vai reclamar, porque você não foi na bendita da Assembleia, você não tem mais direito. Mas você precisa É da isso? Assembleia, sim. Mas tem um valor. Como é que funciona uma assembleia? eu tenho uma opinião muito ruim Henrico. sobre quem não vai. Não e dá pode falar. palpite. Eu acho Exatamente, que não pode quem falar vai, mais. Não pode reclamar nada. Mas se a gente E vai, normalmente nunca quem não ninguém vai, concorda com a gente. e normalmente quem não vai reclama do que foi decidido. Essa é a Mas eu verdade. já isso que fui numa acontece, assembleia, sim. por exemplo, que as pessoas achavam um absurdo o condomínio que eu morava ser um dos mais baratos da cidade. E aí vota pelo aumento. Muito Entendeu? bem. Se você votar contra, você faz constar na ata a sua discordância. Ah, e depois sim. os direitos que eventualmente você possa ter. O que Muito você importante. não pode, Sim. que você não pode, é ir contra uma reunião que você não participou. Com certeza, A concordo. lógico. omissão, Totalmente. a omissão é muito pior do que a ação. Errar por omissão é terrível. Errar por ação é contingência humana. Agora, errar por omissão é covardia. Então vamos Não falar vai- um pouco mais da no importância da edital- Assembleia. Porque Como é que muita funciona, gente Henrique, ouvindo a uma gente. assembleia? No caso, assim, da Mercúrio, como ela administra condomínios, tem sempre um representante da empresa junto aos São condôminos. super regulares. Sim. É. Todo condomínio, obrigatoriamente, tem que ter uma assembleia anual, que é a Assembleia Geral Ordinária. Nessa assembleia é feita a prestação de contas de todo o exercício, os gastos que foram... É no final do ano? Não. Cada condomínio tem sua Eu sou época. Às vezes é A no grande começo do maioria no primeiro trimestre, doutor Cláudio, prestando conta do ano anterior. Passou, já Isso entendi. passou. E daí apresenta a prestação de contas, vota a previsão orçamentária, ou seja, a taxa de condomínio pro exercício seguinte, quando for o caso, eleição de síndico. E essas são a pauta obrigatória da Assembleia Ordinária. Para convocar uma Assembleia, tem que seguir os ritos que está previsto na Convenção ou no Estatuto, que é emitir o edital de convocação com tantos dias de antecedência, cada estatuto. Mas são determina de sempre uma iguais os estatutos ou muda de Não, condomínio muda. para Cada condomínio? condomínio Tá aí tem um sua grande erro também, né? particularidade. Que a gente não lê e sai morando. Então, mas Né? quem é que define esse estatuto? Como é lá. que funciona isso? A convenção do condomínio, ela já nasce na incorporação. O Dr. Cláudio pode até me ajudar nessa questão. Quando a empresa idealiza o condomínio, ela tem que Quando registrar você junto... adquire, você tem que ler todas as normas condominiais que você está se submetendo a elas. Tá. Você não pode reclamar. Se eventualmente numa assembleia surgir um fato novo que possa alterar as normas que ali constida, tudo bem, aí vota pela maioria absoluta ou relativa, dependendo do que determina o estatuto. Exato. E as convenções podem ser alteradas, mas ela exige um quórum mínimo para alteração, então não é com qualquer número de votantes. Então precisa ter uma quantidade mínima de pessoas para poder alterar uma convenção. E é assim que ocorre. Então emite seu edital de convocação. No edital fica claro o que a Raquel colocou agora, que quem não comparecer... Tá fora, né? exatamente. O que foi deliberado tem que ser concordância, vai ser
para todos, independente do comparecimento ou não. E esse quórum mínimo, daí é um número que é baseado no total de moradores, vocês fazem uma conta, enfim, é isso. Aí varia Exatamente. também de condomínio para condomínio. É isso. Algumas pautas exigem quórum mínimo. Mas, por exemplo, a ordinária não exige quórum. Se forem 3 pessoas na Assembleia... Mas aí vai vamos se falar de falar. novo dessa questão que é importantíssima, né? Que o doutor Cláudio falou. Se você não for, aí você já não tem direito de mais absolutamente Não, nada. Raquel, isso Pelo menos aconteceu- vai, seja voto vencido. Isso aconteceu no meu condomínio, foi feita uma assembleia que caiu numa segunda-feira, a sessão da Câmara, eu estava trabalhando, doutor, daí não é culpa minha, Mas não pode fui. ir alguém da sua família. Não, mas eu moro sozinha, não deu pra... Ninguém foi. E era justamente para decidir a cobertura dos estacionamentos, porque tem parte que mora no estacionamento coberto, e no meu caso não é coberto. Daí foi decidido que vai cobrir, o condomínio vai subir, mas assim, eu não fui, mas eu aceitei, eu não fui, e foi deliberado pelo sim, e acho que Você foi tá convocada, certo. não foi, fui Nani? convocada, veio até uma cartinha da Mercúrio, o próprio, o zelador, o síndico, enfim, no elevador tinha ali, foi tudo certinho, e não fui. E vou pagar, e vou ter que pagar, Mas você entendeu? vai valorizar a sua propriedade. Exatamente, é o que eu achei. É um ganho indireto que você está tendo. Né? Parece algo caro, assim, a princípio. Precisa tomar um pouco de mas, cuidado com essas convenções condominiais. né? Então, vamos lá. Nesse aspecto de portaria virtual, houve quem dissesse o que o condomínio deliberar prevalece. Errado. Se eu tiver uma norma convenial, uma reunião onde eu delibero que os meninos com 15 anos podem dirigir dentro do condomínio, não pode. Porque a lei... A lei fala que não pode, então você não pode atentar contra as normas legais. Quando você tem direitos individuais, eles estão nessa posição, o seu direito de ir, de vir, o meu também. Aqui são os direitos do Estado. Você pode ir e vir, mas não entrar na minha casa sem autorização, de forma alguma. E o que transcende? É o do meio, o transcendental do direito. É isso que equilibra. Agora, você não pode, contra a norma que equilibra os dois direitos individuais e o coletivo, não pode. Então, não é possível que dentro do condomínio eu faça deliberações ilegais. E se no caso de você ler, não concordar e quiser morar lá, aí dá para discutir nessas normas que precisam. Quando você né? compra um apartamento, É. você vai ter que aceitar essas normas. Mas, gente, por exemplo, onde eu moro não pode entregar nada de sábado, mas eu só tô lá de sábado. Então não pode entregar de sábado. Você se sujeitou quando adquiriu. Mas no caso da direção, por exemplo, não, né? Você falou de Não, mas molecada não pode dirigindo. entregar nem lanche? Não pode entregar móveis, fazer não, mudanças, então essas tá. coisas. Então, Ninguém delivery. pode mudar de sábado, tem um negócio assim. Eu não Não, gostaria mas- de morar num condomínio que você tivesse casa. Você ia criar problema. Mas ela ia. Com certeza ela ia arrumar Não a é briguinha problema. ali. Não, mas nada, isso nunca. é pensando assim, ao final de semana as pessoas querem o descanso. Se existe mudança, vai ter tráfego no elevador, vai encavalar a fila de elevador. Então, por isso Barulho. que a maioria dos condomínios proíbem as mudanças aos finais de semana, reformas aos finais de semana. Agora, a gente está falando muito em condomínio, porque é a sua área, mas a gente tem esses mesmos conflitos entre vizinhos, não tem? Sei lá. Mesmo Pode não ter. sendo Muro Pode com ter. muro. Mas é mais fácil lidar com um só do que com um grupo coletivo, né? Você tem um vizinho certeza. só e não tem um grupo coletivo. Porque a maioria do grupo coletivo predomina, né? Ou sozinho não, você tem um diálogo maior. Até a busca da justiça é mais fácil, em tese, né? Ó, eu vou pagar de encrenqueira aqui, mas o senhor acha justo o cachorro do meu vizinho latir dia e noite e eu não consegui nem dormir? Aí tá um dos Cs do condomínio. Olha Um C dos Como lidar com Como- Por isso não, que isso é sério. o meu cachorro não late. A- Eu me arrasto, Mas me assim, arrasto. minha a casa. pessoa resolve pegar da rua e os cachorros e vai trabalhar, volta de madrugada e a gente fica lá, com o Aí, cachorro latindo dia e noite. nós temos um cliente que é um condomínio muito grande também com esse problema sério. E como Como é que faz? se resolve isso? Não resolve. Não. Não tenho o que Não se tem o que fazer. fazer. Ué, Antigamente, você tenta conversar, já foi feita essa conversa. Não dá pra conversar com o cachorro, ele não tem culpa. E aí, como não resolve? E a perturbação da ordem, sei lá, não tem O- nada o que o que- senhor consiga o que arranjar é pra nós feito- na lei? Olha, eu não quero ter ela como cliente, eu quero ter ela como vizinha. Não tem nada que o senhor consegue arrumar Então, pra mas gente o na que é lei? feito? a Mercúrio faz em relação é feita a uma isso? notificação Difícil. dando orientações de como proceder e quais são as normas de Fazer convívio. o quê? Não tem o que se fazer. Você vai falar, tem bicho, essa coisa de cachorrinho para de perturbação? latir. Não tem o que você fazer. Não tem. Gente, mas não tem essa história de perturbação, barulho, depois das 11, O não que sei alguns o quê? amigos me fazem quando o cachorro late muito, levam no veterinário, ele dá sempre um calmante pro cachorro. Dá draminha pro cachorro, Mas gente. não vai passar vida tomando. Não, mas não é um calmante que seja um remédio, uma coisa que seja mais leve para ele poder, como se você fosse viajar com o cachorro. A verdade é uma só, o relacionamento humano é difícil, em qualquer circunstância. Se vocês lerem o livro do Robinson Crusoe, ele estava sozinho na ilha, ele fazia o que pudesse com ele. Tudo, pegava o coco, fazia. Quando entrou o índio sexta-feira, ele já não pôde fazer mais nada, porque tinha outro espaço.
tinha E ele mais teve que gente. dividir. Teve que dividir o coco, o lugar. Entende? Então, quando você tem um relacionamento humano, bom, não vai longe. Você tem irmãs, Sim. a sua irmã com você são duas personalidades totalmente diferentes. Agora, se imagina pegar uma pessoa de uma família e outra de outra e casar e morar junto. Vai ter discordância. Imagina se você tem um vizinho que tem outra etnia de origem genética, também vai ter problema. O E nós limite temos que ter- deveria ser o bom senso, né? Tem que ter tolerância nas relações humanas. Tem que ter tolerância. Agora, Henrico, Mas tem e muita gente agora, folgada, hein? não, mas falando de animal, e o cocozinho do cachorro? Esse- Quem não pega, quem não faz, não sai com um saquinho e não recolhe, porque isso dá muita briga. Sim, isso é totalmente passível de advertência e multas, Dani. É aí que está um dos Cs, realmente, dos animaizinhos. As pessoas, antigamente, os condomínios proibiam terminantemente ter animais no condomínio. Isso há mais de 20 anos atrás. Hoje, lógico, isso é um absurdo, não tem como proibir. Mas uma das maiores incidências e ocorrências é essa situação. De o condômino descer com o cachorro solto no elevador, do condômino passear por áreas que não são permitidas passear e o animalzinho fazer suas necessidades e o condômino não ter o cuidado de limpar. Isso ocorre bastante. E daí o que nós fazemos é a aplicação de multa, advertência e posteriormente uma multa na reincidência. Mas aí alguém tem que denunciar e tem que pegar no flagrante, né? Porque como é que você vai saber que aquele dejeto é Exato. daquele Não, morador? tem- Então, tem que aí ser. já cria todo... Doutor, daí você imagina... Aí já cria toda uma situação dentro do condomínio, né? Quem é que me denunciou, enfim. Exato. Mas dá para ser secreta essa denúncia, Henrico? Como é que funciona? Dá para ser secreta, pode ser. Daí o síndico vai avaliar se ele vai acatar a denúncia ou ele vai aguardar uma segunda prova. Doutor Cláudio, em que seara que o senhor, o seu escritório trabalham mais nessa questão de condomínio? Eu não posso falar porque a lei não permite a ética mencionar no que Não, mas você em que trabalha. situações, vamos dizer? Eu peço Vênia de não falar esse assunto. O que nós somos convocados para entrevista é falar sobre a portaria virtual. Sim, a Porque gente vai falar. eu não a gente vai estou falar. como advogado, eu estou como presidente do Conselho Comunitário de Segurança. Ah, sim. Porque como advogado eu não posso divulgar meu escritório, isso Uhum. é antiético. Me privo da possibilidade disso. O escritório tem muito tempo, tem 52 anos. Eu me formei com 8. Não, mas então falando em linhas gerais, No quais os conselho. casos? É isso que ela está perguntando, assim, que casos? Cada caso é um caso e você avalia se interessa ou não. Para mim, Mas há muitos casos. esse caso para mim não me interessa. Essas brigas, né? Não leva a nada. Brigas que acabam indo para o judiciário, Não dá certo. na verdade, são as cobranças de inadimplência. Esses assuntos geralmente são resolvidos na esfera administrativa, através de notificações, conversa do síndico com os condôminos. Geralmente é E resolvido. nesse caso, como é que funciona em termos de atraso, por exemplo, de condomínio? O cara não Você paga tem o condomínio, mas ele continua usando a Não, piscina, ele continua... o condomínio pode pôr para fora, alguma coisa assim? Não pode pôr Como é para que fora, funciona? não pode cortar água, não pode cortar energia. Executa isso. A única coisa que pode se fazer é a cobrança judicial. Então, inicialmente, começa-se com uma cobrança administrativa, um lembrete através de e-mail. O senhor esqueceu de pagar seu boleto, segue segunda via, caso o senhor tenha extraviado. Depois, uma carta um pouco mais incisiva, dando prazo de 5 dias para que resolva a situação. Não resolvendo a situação, daí é enviada uma notificação extrajudicial. Se ainda assim, na notificação extrajudicial, a maioria das vezes se resolve na notificação extrajudicial, mas caso não se resolva, daí é enviado para um escritório de advocacia, o qual ingressará com uma ação judicial. E isso são os próprios condôminos que pagam, não é? Todos esses custos? Os condôminos pagam inicialmente, mas depois na ação isso tudo Não, eu é digo cobrado. o total, porque é um custo que a tá deixando de administradora arrecadar, está né? tendo de fazer, não é? Depois, Sim, divide. exatamente. Dividido por todos, É, rateado entre todos os condôminos. Depois, quando houver o ressarcimento, Aqui, Bel. divide novamente o ressarcimento. Doutor, e uma pessoa que não está pagando o condomínio, ela pode ser privada de usar os espaços comuns, por exemplo? Eu entendo que não. Mas ele não quer falar de condomínio. Então vamos falar do conselho. Não pode ser privada. Não né? pode ser Claro que privada, não né? pode. A única punição que existe é a multa. É a execução, né? É a multa de 2% e juros de 1% ao mês. É a única punição que existe. É uma multa muito baixa. Antigamente era de 20%. Hoje não pode mais. Agora são esses 2%, o que elevou muito a O inadimplência. que é preciso é fazer a notificação. Porque como é que você constitui um devedor em mora? Não é pelo vencimento. É pela notificação, pela citação, pelo protesto. Você notifica, interpela ou protesta. Aí você constitui ele em mora. Ou seja, está atrasado. Não é pelo vencimento. Está atrasado a partir do instante que ele foi notificado.
Deu pra entender? Entendi. Você tem que notificar. Constituída imóvel, você entra com a medida judicial. Muito bem. Vamos começar a falar, Raquel, Só mais Fala, Henrique. aditivo aí com relação à cobrança de inadimplente. 99% das ações de cobrança, o condomínio vence. Tá? Raríssimos os casos em que não vence. Só ocorre isso quando, por exemplo, não foi feita uma prestação de contas adequada ou existe uma comprovação de fraude por parte do síndico. Mas em 99% o ganho é do condomínio. Então pode demorar, alguns casos de ações demoram 3 a 5 anos, até mais, mas é um passivo líquido e certo. Qual é o benefício? Um síndico, ele não paga o condomínio, é isso? Por ser síndico, ele tem um salário? Como é que Não, funciona isso? cada Eu sei condomínio porque também- eles são eleitos, né? São os condôminos que elegem, né? Sim, existem os mais diversos critérios e quem define isso é a Assembleia. A maioria não paga. É? A maioria não paga. Nas associações de moradores, a maioria das associações, o presidente, o síndico não recebe nada. Nos condomínios, edifícios, aí sim, geralmente acho justo é a receber. isenção. Eu também Não, acho. Porque, gente, é só pepino pra ele resolver, Mas você tendo imagina. antes, cuidado, tem que olhar isso, aquilo. Eu acho que é um trabalho que tem que ser Não remunerado. tem cabimento sim. ser voluntário, nem dá certo. Né? E o zelador, aí é outra função. Sim, o zelador é um funcionário CLT registrado pelo condomínio. Na verdade, ele é o braço direito do síndico, ele é os olhos do síndico dentro do condomínio. Mas em Limeira não tem uma característica de todos os condomínios ter zeladores. Se você vê nas cidades de Campinas, São Paulo, a grande maioria dos condomínios tem o zelador. Nossa, eu nem sei mais quem é esse cara. Porque a gente vê muitos porteiros, assim, né? É o exatamente. zelador. Então hoje o zelador ou administrador interno só existe em condomínios de grande porte, com mais de 100 unidades. E eles falam de gerente, é um gerente também, além é o gerente que cuida de toda a organização dentro do edifício, né? Porque são edifícios grandes. Sim, sim. Não me dê- E esse- foi a característica dos novos edifícios que vieram aí na última década. São edifícios com mais de 100 unidades. Ô, Raquel, eu vou pedir, a gente vai continuar o debate, vou pedir para o Neto ir ligando para o vereador Anderson Pereira, porque a gente vai entrar nesse assunto Isso. de Enquanto isso, a gente digital. podia falar do Consegue, né? Com Quando ele tem que certeza, o ligar. doutor vai falar sobre isso, que tem tudo a ver com segurança, óbvio. E sobre essa questão das portarias, o doutor Cláudio Zalaf, por meio do Consegue, ele enviou um ofício aos vereadores, dando o seu posicionamento sobre... Posso explicar? Pode, com Vamos certeza. começar do zero, então. Então vamos lá. Enquanto isso, o Neto vai ligando para o Anderson. O Anderson é autor desta lei que está em tramitação na Câmara Projeto. Municipal, né? Um Projeto projeto de lei, isso mesmo, doutor. Não foi votado ainda, mas o projeto já passou pelas comissões e está apto para ir para a pauta, o que pode acontecer a qualquer momento. Sim, pode. Inicialmente, qual é a função do Conselho Comunitário? O Conselho Comunitário foi criado há muitos anos atrás pelo governador Franco Montoro para que toda cidade tivesse o número que quisesse de conselhos comunitários. Por quê? Porque a comunidade nem sempre tem um acesso às repartições públicas, ele tem que ter a senha, se identificar, o encontro do cidadão comum com a autoridade policial e com a autoridade militar é muito difícil. Então, o que faz os conselhos? No meu caso específico, nós fazemos reuniões itinerantes. Vila Labaque, vamos fazer agora no bairro dos Pires. Então, O seu é o central, né? o Conselho meu central é o único que faz itinerante no estado de São Paulo, que me garantiu, inclusive, uma medalha de mérito comunitário pela Polícia Civil Militar do estado de São Paulo. Eu escuto a comunidade. E nesse Consegue que eu presido, vão vereadores, vai vice-prefeito, vai secretarias, todos os convidados. Porque os mesmos natos é Polícia Civil e Militar. Nós, do Consegue, não ganhamos nada, é voluntário, não mexemos com dinheiro, não temos orçamento, não temos CNPJ, não podemos ter absolutamente nada. Mas temos o chamado poder da lei. Dizendo o seguinte, eu escuto o cidadão e cobro da autoridade aquele que está fora da regularidade. Então, eles vêm ao meu Consegue, reclamam, e numa desses reclamos surgiu o chamado porteiro virtual. É como se fosse uma assembleia também, né? Dos moradores. que Não, são não é condomínios. porque a comunidade... Participa, Não. né? É que eles não deliberam ali. O que eu faço é o seguinte, eu vou fazer numa igreja, por exemplo. O pároco, o pastor, seja quem for, convoca a reunião dos seus fiéis para comparecer e fazer reclamações. Poda de árvore, velocidade excessiva, falta de energia, todos os problemas inerentes à E comunidade. vocês fazem o quê? Uma ata para tentar solucionar? Como é que é?
tem todo um procedimento, eu abro as reuniões, está convidado aí numa delas. Vamos lá. Eu abro a reunião, a autoridade militar é obrigada a fazer um relato do mês que passou, a autoridade civil também, delegado seccional, e o comandante da Polícia Militar, ou o capitão, nesse caso é o nosso capitão que está lá, relata a atividade, depois eu passo a palavra à mesa, que geralmente tem secretário municipal, vice-prefeito, vereador, se quiser falar, aí eu passo para a comunidade. Aí ele reclama, eu sou morador da rua tal, número tal, e faz um reclamo. Se alguém estiver ali, ele já vai tentar tomar providência. A nota, eu cobro na reunião o seguinte, vai para a ata é feita virtual, vai para o Estado de São Paulo, o secretário de Segurança vista a ata através da coordenadoria e cobra as determinações da solicitação. Olha lá, Nani, a gente já Pra você ter uma ideia, de não ir à Assembleia, quer dizer, para você ter uma tá ideia, aí, é só ir numa reunião dessa, né? presta Fazer atenção, para valer. você ter uma ideia, começaram a acontecer assaltos na Unicamp. Surgiu uma desocupação do SESI. Então, através do CONSEG, nós queríamos ocupar o SESI. A Secretaria de Educação, que é do André, que é um menino maravilhoso, um ótimo André pedagogo, Francesco, secretário fantástico municipal de menino, Educação. queria para a creche, mas creche tem que fazer adaptação. O que nós conseguimos? Conseguimos fazer com que aquela unidade fosse transformada na mudança da 5ª Companhia para lá, que estava na INGEP, que não tem perigo nenhum. Instalamos a 5ª Companhia. A própria INGEP nos ajudou a fazer a reforma. O capitão Costa, com seus soldados, também fizeram a reforma em pintura. E lá está a unidade da 5ª Companhia. O que aconteceu com a Unicamp? Caiu a criminalidade. Pois é. Então, os bares que vendiam droga sumiram. O barbeiro que era do PSC sumiu. Por quê? Porque ali não pode mais. E nós estamos já há 2 anos e meio com promessa do prefeito. Prefeito, estou cobrando a promessa de novo. Pode cobrar. Mudar a 1ª Companhia para a região da Santa Casa, onde você tem um trânsito de 5.000 pessoas por dia, que geralmente são muito assaltadas. Na Baixada da Frei Galvão, na Baixada do Cemitério, da entrada, chegando à Marginal. Então, o que nós estamos querendo mudar? E já tem a casa comprada, Nossa, a lista escolhida. é magnífico. Pernambuco 722. A Secretaria de Segurança já veio, avaliou e é possível mudar. O prefeito já me garantiu que vai tirar a CAPES de lá, passar para um outro lugar e mudar a 1ª Companhia. Olha que boa Com notícia. isso, nós fechamos toda essa região de quê? Nossa De área segurança. também, né, Nani? Então, o que o CONSEG faz? Agora nós vamos no bairro dos Pires. Consegue realmente funciona. Funciona. Agora, Funciona. em termos de Consegue participação, central. o senhor acha que a população poderia participar mais? Qualquer pessoa Não, mas poderia haver mais participação? pode Porque ter, é fantástico, pode ter né, 100 a ferramenta. consegue. Pode ter 100 consegue na cidade. O problema é o seguinte, você vai fazer... Não, eu falo, em cada reunião, o senhor acha que a participação é massiva ou poderia ser melhor ainda da população? Depende do seu reclamo. Tem gente que está satisfeito porque a árvore caiu na sua casa, fica. Se quiser reclamar, vai lá. A porta está aberta. O público é grande, vai bastante pessoas. A última reunião tinha 82 pessoas. 82 pessoas. E essa história de portaria virtual. Surgiu, foi- então, como eu estava dizendo, surgiu chegou ao nessa Conseg, reunião. né? Nessa reunião do dia 26 de julho, nós estamos fazendo reunião na Vila Labac, quando alguém levantou essa preocupação das portarias virtuais serem substituídas por mão de obra humana. E nós fizemos um pedido à Câmara Municipal, fizemos um ofício para que manifestei uma intranquilidade com esse projeto, que, para a minha ótica pessoal, é uma aberração jurídica. Esse termo ele usou na própria reunião do Conseg, né? É uma aberração jurídica, no meu ponto de vista pessoal. O digníssimo vereador Anderson nos respondeu através de um ofício. Esse ofício, ele mencionou, na última reunião, ele mencionou também que teria reunido com o Secov, que estaria de acordo. O Secov, na verdade, não tem representatividade dos condomínios. Existe uma discussão judiciária em que impede que ele use essa terminologia, não tem representatividade. E na última reunião me levou o projeto de lei que é o substitutivo. Ele deu uma amenizada. O Peraí, primeiro gente, Vocês projeto. estão falando como se todo mundo já soubesse. Não, né? o Vamos primeiro explicar tudo projeto, certinho. o primeiro que ele quer, o que projeto a gente quer. proibia totalmente ter portaria virtual nos E vamos condomínios. também falar o que é isso. Portaria virtual. Explica, Henrico, o que é uma portaria virtual? Portaria virtual, ela é uma portaria controlada por uma central de monitoramento. Então, homens treinados ficam dentro de uma central, visualizando tudo via câmeras. Toda a entrada e saída dos moradores são registradas Não no condomínio. Não na necessariamente. central, na central. Mas não necessariamente funciona no próprio condomínio. Não, Pode estar no nunca outro. funciona no condomínio. Por segurança, realmente não funciona no condomínio. É feito num local com segurança habilitada para isso, todo fechado, para que não haja invasão.
E por que isso foi criado? Porque nós temos ciência e notícia de que vários assaltos foram feitos em função das fragilidades dos humanos que controlam a portaria, que deixam entrar os bandidos. Exatamente. Os 2 arrastões que houveram em Limeira, como ocorreram? Renderam os porteiros e foi entrando um por um Uma arma invadindo as casas. Exatamente. E há um serviço de inteligência, Henrico, porque eu já participei disso aí. Há um serviço de inteligência, que obviamente que a gente não vai revelar aqui, mas em termos da sua própria segurança, como você chega, como você se apresenta, como você abre seu portão, como você fecha seu portão, são procedimentos, assim, completamente de segurança, né? Que às vezes você não tem, que o porteiro te conhece, abre e fecha. Então, Há um controle de quem está no carro, quem não está, né? Exato. É feita toda uma análise de risco em cada condomínio que vai ser implantado, Raquel. Vou dar um exemplo, não vou falar o quê, mas se você está com um bandido do seu lado, normalmente o porteiro vê você, oi, você nem precisa conversar nada. Mas você tem um procedimento de abrir o portão diferente se você está com um bandido do seu lado. Exato. Tem Entendeu? Como avisar, Já aciona, né, de alguma forma. e já aciona essa a segurança. situação que você comentou tem várias formas de evitar. De evitar, não, de melhorar, minimizar o risco. Por exemplo, uma vaga em que, se você parar naquela vaga, o pessoal do monitoramento já sabe que está com algum problema. Uhum. Um botão 2 do controle remoto já dá um alerta para a portaria virtual que existe algum problema. Quer dizer, é uma segurança muito a mais. Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. Mas aí, qual é a polêmica, então? Fala, doutor. Bom, então, aí, na verdade, o Anderson... Então, é só para explicar rapidamente. Ele fez esse projeto. Aí, gerou toda uma polêmica, chegou no Consegue, a imprensa divulgou, e como alguns condomínios praticamente se revoltaram em relação a isso, o Anderson fez um substitutivo ao projeto, Eu meio recebi, que pra você ter ideia, amenizando o que eu recebi de condomínios contra essa essa medida dele, medida né? dele. Ele quer que Inúmero. proíba? Não, aí agora ele coloca o seguinte: quer ter portaria virtual? Pode ter, mas tem que manter o porteiro. E aí acaba Ó, o projeto- inviabilizando. Se vocês me permitirem, Vamos lá. uma mulher já fala muito, 2 então, Não, e você incontrolável. sabe que a gente nem ouve isso todo dia Incontrolável. e não melhora. É. Nani, Fala, Marca doutor, 2 tempo. minutos sem falar. E do Bruno. Nada contra a pessoalidade do seu vereador, ao contrário. Nós temos que respeitar o poder legislativo. Mas essa implantação é o seguinte, o artigo 1º fala o seguinte, o segundo, fica vedada a substituição total ou parcial de porteiros e vigilantes por centrais terceirizadas de monitoramento. Vedada, não pode. Aí vem o substitutivo. Aí vem o seguinte, os edifícios, condomínios e loteamentos fechados existentes no município, seja horizontal ou vertical, manterão, no mínimo, a mesma quantidade de porteiros e vigilantes contratados mesmo após a implantação das centrais terceirizadas. Então, você vai ter 2 mãos de obra. Com isso, 2 despesas, aumentando a taxa condominial. Exatamente. O primeiro foco... E aí, numa- ainda mais, ele obriga, pelo próprio projeto, obriga que os edifícios façam 3 reuniões com sindicatos para estabelecer acordos coletivos, sob pena de multa a dia. Se você não se adaptar à lei, vocês vão ter multa de 200 UFESP, terceira multa de 500 UFESP em caso de reincidência, acumulado com a cassação do aparato de funcionamento das empresas contratadas. Então, me parece muito preocupante essa Então, um essa vereador forma. pode legislar dentro desse ambiente privado que envolve assembleias, que envolve condomínio? Essa é a minha opinião pessoal, como advogado, como presidente do Conselho. Eu entendo que isso é inconstitucional. Com muita dignidade, o vereador mandou um assessor lá na última reunião, que foi lá no SESI, com parecer técnico da prefeitura, um parecer jurídico da Câmara Municipal, dizendo melhor, desculpe. Parecer jurídico. Para mim não vale nada, não vale nada. Não muda o meu ponto de vista O parecer pessoal. foi favorável. É casuísmo legal, é casuísmo, né? Você faz uma justificativa. A minha preocupação é que se você passa a adentrar no âmbito do direito civil, cerceando a liberdade individual de cada pessoa, questionando situações que a própria Assembleia tem que deliberar. Eu acho que esse projeto, infelizmente, passou pela Comissão de Justiça, e não são juristas, né? São vereadores eleitos, com todo respeito, mas nós questionamos, sim, de maneira veemente, essa proibição dessas portarias virtuais, porque vai trazer muita insegurança e vai demandar, se esse projeto passar, demandar muitas medidas judiciais contra esse projeto de lei. E, Henrique,
Henrico, tem uma situação também, né? Há todo um investimento para você implantar num condomínio uma portaria virtual, que agora vai por água abaixo? Exatamente. Se virar lei? É um investimento alto que tem que ser feito. Mas não é o condomínio quem faz, é a empresa prestadora de serviço que investe nos equipamentos que precisa fazer para operar Mas isso é um custo, né, no condomínio? custo alto. Não, para o condomínio não repassa esse custo. O condomínio paga a mensalidade da portaria à distância e tão somente isso. Só mensalidade. Exatamente. Eu não moro em condomínio. Eu moro em casa-terra, sem condomínio, e não é bairro condominial. Mas eu acho que essa medida poderá trazer alguma instabilidade na parte econômica, porque... Totalmente. É isso que eu estou questionando. Então, mas vai é um aumentar. investimento de fazer. Mas quando que surgiu essa história de portaria virtual? Sempre teve o porteiro. E é para economizar ou é para trazer mais segurança? Primeiro ponto da portaria à distância, da portaria virtual, é a segurança. A economia é um bônus muito bom que vem junto. Nessas Mas- épocas que vivemos, Não, mas eu né? não estou Exatamente. entendendo. O condômino não tem o custo de ter essa segurança a mais? Sim, Não, ele paga o condomínio. paga a taxa de condomínio. Isso Paga taxa a mais. Hoje, uma portaria 24 horas feita por porteiros presenciais custa para um condomínio cerca de R$20 mil. Contra uma portaria à distância de R$5 a R$6 mil. Olha, Então é uma economia, então. É uma economia muito grande com um aumento na segurança. Tendo em vista a atual É isso que eu situação... estou querendo dizer. Então, se for proibido, você vai ter esse custo de contratar uma portaria presencial, então. Exatamente. Esse custo vai parar para o condomínio. Vai passar Pro pro condomínio, Vai, desculpa. sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Com o aumento da inadimplência galopante que houve nos últimos tempos, os condomínios procuraram saídas para redução da taxa de condomínio. E as famílias... Tem muita lógico, inadimplência? É isso que eu ia perguntar, a Henrico. inadimplência aqui em Limeira é cerca de 7%, A média. a média, em torno de 7%. Dos condomínios É administrados... 7%, você tem um mês, outro mês passa a ser 14%, como é que funciona? Não, é 7 todos os meses, em torno de 7%. É a média anual, né? A média Exato. do É ano. bastante. Exato, Mas é é bastante, bastante. impacta. Isso quem acaba pagando esse custo é os condomínios bons pagadores. Que não adianta nós colocarmos um orçamento no condomínio de R$20 mil mês, dividir 20 mil por 30, só que não entra 20 mil, entra Exatamente. 17. Então, E esse é o problema de tudo, né, gente? Até se a gente for falar em IPTU, né? exato. Os bons pagadores pagam pelos maus, porque não volta. Você precisa estar com o seu imposto em dia para que os investimentos sejam feitos. Então, deixa de investir porque deixa de arrecadar. No condomínio também é essa norma, né? Exatamente. E a portaria à distância foi implantada também porque em alguns condomínios, vamos dizer, os condomínios de 30, 40 unidades, o porteiro fica bastante tempo ocioso. Não existe demanda para atendimento de uma portaria 24 horas. Por que teremos que ter uma pessoa presencialmente aqui 24 horas? Então, passou-se para uma central de monitoramento fazer esse controle. E geralmente é noturno, né? Durante o dia, tem portaria virtual durante o dia também? É o tempo inteiro. Tem portaria 24 horas, tem a portaria híbrida, onde noturno é presencial, diurno é virtual e vice-versa. Agora, você defende essa portaria em todos os condomínios, por exemplo? Não, de forma alguma. Isso, a Mercúrio trabalha no máximo até 100 unidades, 80 unidades, 100 unidades, condomínios de 100 a 80 unidades, 80 a 100 unidades. Mais do que isso, já torna-se inviável. Então, nós sabemos de casos em Limeira que foi implantado portaria à distância em grandes condomínios e era sabido que não daria certo. Mas foi uma opção em que a Assembleia tomou e acabou não dando certo. Então, precisa ter muita responsabilidade a empresa que vai implantar em avaliar se aquele condomínio tem condições de atender a demanda para aquele condomínio ou não. Agora, Nani, Dr. Cláudio, vocês falaram já, desculpa que eu brisei, como já é da moda agora. Mas, assim, qual a justificativa para proibir? Por isso que eu queria ouvir o vereador. Inclusive, Neto está tentando ligar para o Anderson. Ah, foi Ele não está combinado, atendendo né? o celular. Eu combinei Pelo com que eu ele. pude observar nas respostas, é que a manutenção do trabalho das pessoas. Eu tenho uma posição totalmente diferente. Todo contrato ele pode ser desfeito. Um casamento pode ser desfeito. Pague-se as consequências. Um contrato de trabalho, que é unilateral, é bilateral, comutativo, consensual, sinalagmático, você rescinde e paga. Agora, colocar essas pessoas com mais um porteiro virtual, aumentando a taxa condominial, me parece extremamente excessiva, sem contar a ilegalidade do ato. Eu queria realmente até que o vereador, se ele a pudesse gente ir vai ficar tentando na até o próxima final. reunião do Consegue, que vai ser no bairro dos Pires, ele, se for lá, será um prazer recebê-lo. Ele manda, se até mandar os seus assessores, não resolve muito os assessores, mas terei imenso prazer em recebê-lo.
vai ser lá no bairro dos Pires, na Confissão Luterana, uma igreja, 8 horas da manhã de sexta-feira, dia A 27. igreja luterana ali, né? Nos Pires, né? Exatamente. Por que nós vamos lá? Porque a comunidade pediu, porque tem som alto de madrugada, o pessoal faz festa até 2, 3 horas da manhã, depois trem, vem ou tira a fossa para fazer limpeza, um barulho danado, as pessoas não dormem. E esses problemas nós vamos tentar solucionar, através de envolvendo a vigilância sanitária, envolvendo a Secretaria de Segurança Municipal. Então, você ouve o contribuinte que paga o seu tributo para poder dar para ele uma satisfação pessoal de segurança, sobretudo noturno. Tem pessoa lá que não dorme, porque tem baile todo quinta, sexta, sábado, domingo. É. Agora, Baile. Henrico, Tem pergunta aqui pro Henrico também, viu, esse Raquel? outro lado, né, das empresas especializadas, eu não sei se você pode responder, senão, né, a gente deveria estar falando até com eles, mas eu acredito que empresas se formaram para prestar esse serviço, né? Contrataram pessoas, quer dizer, como é que agora você fala tchau, seu negócio não vai existir mais? Sim. Esse Dentro, lado também dentro tem. das centrais de portaria à distância, tem profissionais extremamente gabaritados, os quais nós escolhemos assim os melhores profissionais que estavam na portaria presencial e trazemos para dentro da portaria à distância. Então, são profissionais qualificados, com alto custo, que garantem a segurança dos moradores. Olha só, o Rogério Horta está perguntando quais as vantagens e desvantagens, então, da portaria à distância. Oi, Rogério, boa noite. A portaria à distância, a maior vantagem é a segurança. Definitivamente é essa a maior vantagem. O controle assíduo de quem entrou, quem saiu. Nós teremos o controle de quanto tempo a pessoa esteve lá dentro ou não. Imagem de todas as pessoas. Por exemplo, a pessoa toca o interfone, cai na central, a central atende como se estivesse lá no condomínio edifício X, como se estivesse ali na portaria. A pessoa se identifica, nós fazemos contato com a unidade, pegamos autorização, se a unidade autorizar que pode ter acesso, fazemos uma foto da pessoa e registramos todos os dados da pessoa. Então, a segurança é o primeiro... Controle absoluto. Controle absoluto. O primeiro ponto é a E questão da tem, segurança. gente, uma facilidade imensa, porque você faz também o seu controle num aplicativo, né? Você pode liberar, conversar, Sim. e tudo num toque de celular, né? Hoje você vai receber alguma pessoa na sua casa, Raquel, você envia um QR Code, aquele Sim. negocinho, aquele quadradinho cheio de bolinhas. E a pra pessoa já entra com... A pessoa coloca de frente com a câmera, já identifica e já libera o acesso. Nisso tudo já está registrando. A Raquel enviou o convite para a Nani chegou às 19h48, esteve ali até às 20h52. Tudo isso é registrado. E outra coisa também, você recebe com maior assiduidade seus pais, por exemplo. Eles têm uma liberação no aplicativo, com RG, um cadastro. Já fica marcado, ó, essa pessoa pode sempre entrar, né? Você pode deixar isso já Pode deixar consignado registrado, também. a pessoa cadastra sua digital no equipamento e colocando a digital já faz a abertura do A portão. verdade, né, gente, é que tudo que é novo, você precisa de um tempo de adaptação. E às vezes as pessoas não têm paciência, né, para isso. Exato. Porque no começo, início, gera filas, realmente. Eu já tive visita que foi mandada embora, porque não conseguiu falar no celular. Mas isso tudo é começo, é uma adaptação. E agora que a gente está num meio de caminho de uma coisa funcionando, vem uma proibição, é complicado, né? Exato. Mas isso ainda, como o doutor disse, não votou. Vai para plenário, Na né? verdade, não é, ele dá Porque ali é uma casa política, dá uma né? alternativa. É. Você manter o controle, mas número de empregados. Isso vai aumentar a taxa condominial, né? Eu fico preocupado porque isso viola a liberdade individual e o direito dos condôminos. É livre iniciativa, a gente pode falar? Pode até falar, eu me preocupo no aspecto legal. O projeto de lei vai ser discutido, vai ser colocado em pauta, né? Eu espero que, se for colocado em pauta, tenham os vereadores a sensibilidade de avaliar melhor o projeto, que vai colocar a comunidade condominial em extremo apavoramento, porque não me parece que seja uma medida razoável. Eu não sei por que esse projeto nessa altura do campeonato. Não entendi bem a razão subjetiva desse projeto. A gente Qual queria é a ouvir o vantagem que vereador, ele né? tem? Qual é a vantagem desse projeto nessa altura? Não sei se... Não só a questão legal, como o senhor comentou, mas a questão social também. Sim, Que extremamente. hoje existiam condomínios com taxa de condomínio de R$ 1.200, R$ 1.300, caíram para R$ 700, que ainda é uma taxa alta. Então as famílias, obviamente, estão colocando esse dinheiro dentro da própria família. Então nós vamos estar tirando,
onerar novamente essa taxa de condomínio, vai aumentar a inadimplência e essas famílias terão que colocar esse dinheiro na taxa de condomínio em vez de E colocar... vai tirar de algum canto, da educação, da saúde, vai tirar. Exatamente, é isso aí. Agora, doutor Cláudio, vocês estão fazendo, claro que um trabalho aí de bastidores, né, para tentar prevenir e alertar dos perigos dessa lei ser aprovada. Mas caso ela seja, o que pode ser feito? Vai em âmbito judicializar. judicial? Vai Veja bem. judicializar. Sem dúvida. O nosso trabalho não é de bastidor. Nós tivemos contato com alguns vereadores e sensibilizamos eles no sentido da aprovação. Eu espero que eles tenham essa sensibilidade, pedir ao presidente da Câmara que, quando isso for colocado em pauta, convocar o Conselho, que a gente pode fazer até uma sustentação oral. O objetivo nosso é o quê? Atender o reclamo daquela comunidade da Vila Labaque que reclamou sobre esse projeto. Esse é o único objetivo nosso. Já conversei com alguns vereadores, mas isso não se resolve na hora. Se for a pauta, não sei que vai ser a votação. Mas eu espero que não seja nem colocado em pauta. Espero eu. Não me parece que seja oportuno um projeto dessa natureza nesse momento. Não sei. Alguma coisa não me chega bem. Ganharia força outras pessoas descontentes se unirem? Isso é possível a esse trabalho do Conseg? Sim, é só reclamar, fazer os reclamos, comparecer nas nossas reuniões. O que nós fazemos? Nós somos o porta-voz. Né? A nossa função é ser o quê? O intermediário, porta-voz entre a sociedade civil e a comunidade militar e policial, com quem nós temos contato. Reclamou, a gente leva isso ao reclamo. Eu não tenho o menor interesse em não atender o contribuinte. Eu atendo o contribuinte, desde que seja dentro da razoabilidade. Ele não pode falar, tem que mudar a linha de ônibus. Eu vou ouvir quem? A mobilidade urbana. Ver se isso é possível. Chamar a né? secretaria, se isso é possível. Colocar lombada, um monte de lombada, todo mundo pede lombada. Chama o secretário de mobilidade, ele manda representantes, faz um estudo local. E tem estudo da viabilidade ou não daquela lombada. E a cidade está cheia de lombada, chega de lombada. O Botião gosta de lombada, né? Não sei, eu sei que tem muita lombada. Ele gosta. Então, tudo isso eles levam ao conselho. O que o conselho faz? Ele serve de polo de ligação entre o reclamo da comunidade, porque ele não precisa tirar senha, não precisa fazer identidade. Usa, ele não precisa ir na prefeitura. Ele não precisa ir na prefeitura pedir, eu quero falar. Não, ele vem falar comigo, eu oficio esse ofício com até a Secretaria de Segurança Pública, que controla a Polícia Militar e Civil do Estado de São Paulo aqui. Vai para lá. Quem atendeu, atendeu. Quem não atendeu, que tome as providências. Mas a gente é bom mesmo de reclamar, às vezes, na rede social, né, Nani? Mas de ir lá, sentar numa reunião dessa, juntar Participar, a sua papelada, né? participar, ir regularmente. E tem que dar a cara para bater. Quando aquela dar moça, a cara para bater. quando aquela moça foi assassinada na Unicamp, eu fui numa assembleia que tinha 1.000 e poucos alunos. Pus a cara para bater. Sim. E nós conseguimos a mudança da 5ª Companhia para aquele local. Bom, 8h54. Vamos falar agora de Grupo Bom Pastor, que é parceiro do programa Bastidores. Aliás, um grande abraço ao Ângelo, ao Valquides. E você sabe, sendo cliente Bom Pastor, você consegue descontos nas mais diversas áreas do comércio, em óticas. Chequinhos. Olha só. Você consegue chequinhos. Olha essas imagens que vocês estão acompanhando. São sorteios que são feitos rotineiramente e os clientes Bom Pastor, então, contemplados, aí foi um cheque de R$1.000. Neto, vamos colocar, então, um pouquinho mais sobre Bom Pastor, para a gente saber como é que funciona esse trabalho. E o telefone 0800 177227, planos de assistência funeral, porque a gente tem que se precaver, Raquel, porque um dia ela vem. E a gente tem que se resguardar, é um momento difícil, e se a gente tiver um plano de assistência funeral, fica tudo mais fácil. Vamos saber, então, um pouquinho mais sobre o Grupo Bom Pastor. Os planos oferecidos são regulamentados pela Lei Federal 13.261, assegurando transparência e segurança aos associados. Adquirindo um plano de assistência funeral Bom Pastor, você garante um atendimento profissional e qualificado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com assistência em todo o Brasil. A Bom Pastor possui o plano que se encaixa à sua necessidade. No plano Pérola, o associado pode incluir o cônjuge, pai, mãe, sogro, sogra, os filhos e mais 2 dependentes. No plano Rubi, o titular pode incluir como beneficiários o cônjuge, pai, mãe, sogro, sogra, os filhos. O associado ainda pode incluir mais 2 pessoas independente do parentesco, com idade inferior a 60 anos, com um custo adicional.
O Plano Topázio inclui como beneficiários o cônjuge e os filhos solteiros com até 35 anos. Não. Muito bem, 8h56. Então, um abraço aí a todos os colaboradores do Grupo Bom Pastor 0800 177227. E na página do programa Bastidores você tem todas as informações sobre os planos de assistência funeral, você conhece um pouco mais sobre o Grupo Bom Pastor. Bom, Raquel, tem muita gente comentando aqui, o Ricardo Ranches De Souza. subiu aqui. É tão absurdo esse projeto de lei que nem o vereador debate o seu projeto. Gente, ontem eu estava acompanhando a sessão da Câmara Municipal, eu conversei diretamente com o Anderson, falei da pauta do programa hoje, eu disse que eu ia ligar mais ou menos 8h30, 8h40, tá dando caixa postal, gente. Então vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta, não então, tem o que fazer. da Mira Almada. Vamos ver se vocês conseguem ajudá-la. Aqui. Doutores, boa noite. Os condomínios que já tiverem o serviço de portaria virtual contratado há alguns anos, podem alegar direito adquirido, caso seja aprovada a lei, essa lei que ela considera absurda, ela está falando? A expressão não é direito adquirido, é direito individual, não está adquirido ainda. É a inconstitucionalidade da lei. O que nós entendemos? Ela viola direitos individuais. Porque todos nós temos os nossos direitos. Se hoje só o Estado tiver direito, é totalitarismo. Se só você tiver direito, é anarquia. Então você tem um controle. Como é que é o controle? O poder transcendental do direito. Esse é o controle. Então, no caso específico, há um descontrole. Se eu tivesse que um dia, por nojo do desencanto do direito, colocasse fogo em todos os meus livros, eu não estaria certo da sua extinção ainda, porque restaria um projeto dessa natureza para me fazer levantar da absurdidade de um projeto dessa magnitude. Henrique, Então em não, relação- né? A resposta. Voltando um pouco não. na nossa conversa inicial com relação às assembleias. Todas as portarias, todos os condomínios que optaram pela portaria de distância, foi feito o edital de convocação, todos os moradores foram convocados e foi votado por maioria dos condôminos a aprovação. E aí? Então, daí aí chega uma lei, é isso que você está perguntando. Não, chega uma lei como aí essa. não vale, chega uma lei, essa lei é maior do que a Assembleia? Aí Foi por isso que aprovado em vai Assembleia? judicializar, porque daí é a justiça que vai decidir, né, doutor, se chegar nesse ponto. Nós não podemos contra a pessoa que fez o projeto. Nós estamos atacando o projeto em si. Com certeza. Por quê? Porque me parece que o projeto tem uma violação contra os direitos individuais. O parecer técnico do ilustre procurador da Prefeitura não me satisfaz. Não me satisfaz. Procurador da Câmara, né? É Da procurador Câmara. jurídico da Câmara Municipal, porque veio junto com a explicação do vereador. Não me parece o suficiente, porque é uma opinião pessoal, é opinativa, é só opinativa. O que me preocupa é a consequência do ato, né? A consequência que vai decorrer se isso for aprovado. Porque o controle virtual, nós sabemos que isso é muito mais seguro. Os edifícios que foram roubados aqui, tanto em São Paulo, é através da pessoa humana. Está na portaria, às vezes tem conluio. Isso é um dado importante, né? Sim. Henrique, talvez nesse momento de discussão, de ter esses números, não é difícil de conseguir, né? No total de condomínios. De por quantos exemplo. assaltos, é isso? Ocorrências, o quanto teve a participação, né, de pessoas ou virtual. Sim, aqui em Limeira não foram muitos os casos de condomínios assaltados, né? São esses dois casos principais que eu mencionei para vocês, que houve o arrastão e foi rendido o pessoal da portaria. Mas muitos condomínios horizontais que ocorrem, eu tenho ciência, eles não são divulgados. Muitos não são divulgados. Não são divulgados por sigilosidade. Sim. Vários. Por quê? Porque isso alerta quem mora no condomínio horizontal. Cuidado, a portaria de frente da entrada é muito segura. O problema são as laterais, é muito frágil, é uma segurança relativa. Então, a dificuldade do cidadão é fechar a sua porta, tomar cuidado quando for estacionar, mesmo morando dentro de um condomínio. Precisa tomar muita cautela. Sim. Ô, Henrico, você citou, são quantos condomínios aqui em Limeira? Aqui em Limeira são 280 condomínios. E quantos tem portaria virtual? Em torno de 60 condomínios tem portaria virtual. Nossa, Vai já ser é um número bem grande. vai Sim, mas ter um se impacto proibir, muito isso grande. mais instala. Isso irá impactar em 8 mil famílias, 25 mil pessoas. 25 mil pessoas. São 8 mil famílias que, como eu disse há pouco,
vão estar aí tendo que colocar mais dinheiro na taxa de condomínio e tirando de benefícios sociais de educação do filho Até ou algo porque assim. esse é um processo, né? Quer dizer, é relativamente uma ferramenta nova. Então, os condomínios ainda estão se adaptando e colocando, né? Exato. E todo condomínio para implantação passa por diversas adaptações. Desde do que o Dr. Cláudio falou sobre a invasão pelas laterais. Todos os condomínios têm que ter o cercamento com cerca elétrica ou outra barreira de proteção. Os portões têm intertravamento, ou seja, a pessoa passa por um portão, o outro portão só abre a hora que fechar o primeiro. Então, se for identificado alguma coisa, a pessoa já está enclausurada ali, está fechada. Daí depois, se tudo ok, abre-se o segundo portão. Então, são diversas É tipo adaptações. entrar numa penitenciária, gente. E não vai Caos. chegar um momento que os drones vão aparecer. Tenho certeza que os drones vão aparecer. Muito mais fácil você fiscalizar por drone também, junto com a portaria virtual. verdade. Isso que acontece em alguns lugares pode acontecer. Ag- O problema dos muros é que aqueles tijolos pré-moldados, num dos condomínios aqui de Limeira, eles quebraram. aquele Quebraram. tijolo e entraram pelo tijolo. Sim. Mesmo que tivesse a cerca ao fendícula elétrica. Mas existe, Dr. Cláudio, hoje sensores de vibração Sim. para até identificar isso. Colocado agora. Exatamente. Gente, Colocado mas para proteção. eu não sou autoridade para dizer, mas pelo que a gente ouve falar, é muito difícil assaltos em condomínios, né, Henrique? Só mais, se entrar é mais difícil do só que se assaltos entrar em nesse casas caso abertas. de não né? relatar, mas é difícil. E mais- tem uma coisa também, né, com relação à lei. A gente está falando aqui, ela pode ser aprovada, mas também pode ser vetada. O prefeito tem caneta para isso, né? Se... Eu acho que, como o doutor falou, é uma casa política, né? Então pode Sim. ser que o projeto nem vá à pauta. São eles que decidem o que vai ser votado. Se o Anderson bater o pé, e aí ele vai ter que ganhar no tete a tete, no voto, em Você plenário. estava lá né? na segunda-feira, esse assunto já está mais ou menos rolando, porque os vereadores se articulam, quem vai a favor, quem vai contra, né? A gente mas já aí sabe depois mais ou que menos. o doutor Cláudio Zalaf O doutor mandou um Cláudio, então, tá ofício, sabendo. aí... Isso O senhor pode falar, teve lá eu essa cubro a semana? Câmara e eu sei dos bastidores. Depois do ofício do doutor Cláudio Zalaf, aí, opa, né? Vamos comprar essa briga? Isso acontece. Os vereadores ponderam isso e essas informações que o Henrico E trouxe. sabe que é um uma- universo muito grande de pessoas que pode ser atingida, né? E sabe o que é uma pena? Porque, assim como essa lei, tem. Você sabe, né, Nani, que você cobre Câmara, tem muitas outras que às vezes são meio que absurdo. Mas não tem, né, um doutor Zalaf à frente, por exemplo, para falar, não, é assim e assado. E essa lei passa, né? Mas Então, isso também. Mas o mérito não é só meu. o A momento imprensa é tem de dado... discutir. Raquel, não é só meu mérito. A imprensa tem dado um apoio muito grande nesse sentido. Essa é a verdade. Vocês, a Gazeta, têm divulgado essa ansiedade da população na aprovação de um projeto desse. E até mesmo a manifestação dos próprios moradores. Nós temos hoje registrado centenas não, milhares de registros a favor da portaria de distância. Sim, Eu mas eu me recebi. refiro a outras leis também, né, Nani? Que sim. é Então nós temos importantíssima essa nós temos uma articulação manifestação antes que ela formal passe, de né? mais de certeza. muito. Eu recebi uma baixa assinada de várias pessoas. Olha aqui, tem vários. Só sobre isso, Só sobre isso. pedindo a não aprovação dessa lei. É isso. Exatamente. Como é que é o peso de um abaixo-assinado, doutor Zalaf? É a insatisfação popular. Político, Não, mas né, ô, qual Raquel? peso Ano ele que tem vem tem eleição, judicialmente? né? 25 Quem mil vota eleitores. é o povo. Por isso que eu digo, quando os vereadores vão no meu conselho, eles têm que ouvir o que a população quer e atender. Por quê? Porque ali está o voto. São as pessoas que votam com fidelidade. Agora, o que me preocupa as omissões me preocupam, né? Isso aqui devia ser amplamente discutido antes. Nós só tivemos notícia porque alguém reclamou. Sim, Se ninguém é o que eu reclamasse, estou tinha sido dizendo. aprovado. E passa. E assim como a gente está discutindo isso agora, ainda o antes, tem muita coisa acontecendo e passando sem que seja discutido, né? E a portaria de distância é uma evolução natural, como ocorreu o advindo do maquinário agrícola, em que tiraram os homens do campo e veio o maquinário agrícola. Imagina voltarmos a colocar homens no campo e não ter o maquinário agrícola. É a mesma coisa da portaria. A tecnologia Mas assim, a gente tem, obviamente, que é um programa democrático, as pessoas podem e devem fazer uso aqui do programa. O Roger Rocha, ele disse que, na verdade, ele mora num condomínio que recentemente mudou para essa portaria à distância e que, na opinião dele, não foi funcionou. uma coisa boa. É. Né? Segundo ele, não aumentou a segurança e cai um pouco o condomínio, que ele fala em valor, mas também pesa no custo-benefício a mudança, que, segundo ele,
não vale a pena. E eu não sei o que ele está falando que acaba pesando, porque ele está realmente dizendo que cai o custo. Mas Agora, mas o que aí, pesaria? Rico, envolve uma situação de cada condomínio. De repente, ali precisa fazer alguns ajustes. Isso acontece também, né? Sim, Foi o que acontece. você já disse, né? Por exemplo, eu morava num condomínio de 270 casas. No começo gerou fila, é difícil. Não é administrar. perfil, não é perfil para uma portaria de distância. Portaria de distância tem um perfil de condomínio para ser atendido. Não adianta se aventurar a colocar em qualquer tipo de condomínio. Muita responsabilidade da empresa na hora de fazer uma proposta. É isso Tem que ter um perfil, precisa né? ser. Tem que ter o Tem um perfil. adequado. De 80 a 100 unidades é o limite máximo que nós indicamos o trabalho da portaria de distância. Bom, muito bem. Agora a gente vai falar de Medical, que também é parceira do programa Bastidores. Netinho, coloca aí sobre o curso para cuidadores de idosos, né? Que é de extrema importância, né, Nani? A gente está vendo uma população cada vez mais idosa, vivendo mais, né? E cadê, né, essas Precisa pessoas para ser cuidar? cuidado. Né? A gente precisa se Ó, preparar doutor para isso. Cláudio né? aqui falando. Tá longe ainda. Tá longe. Ser cuidado. Com né? certeza. Mas olha só que legal, dá para fazer a inscrição, claro, no caso, os clientes, né, da Medical, e o curso começa no dia 1º de outubro, vai até o dia 5/11, 5 de novembro. É um curso para cuidadores, então você pode se tornar um especialista diferenciado e atender sempre da melhor maneira possível aqueles que tanto nos ensinaram, né, Raquel? Então, é uma grande oportunidade. Se você quer mais informações, é só procurar o Espaço Saúde da Medical. Pega a canetinha, anota aí o telefone, é 3446-4655 ou 3446-4646. Ou, se você preferir, pode mandar um e-mail, espaçosaude@medical.com.br. Um abraço aí a todos os colaboradores da Medical, e o curso, então, tem vagas limitadas. 9h07. Agora, a gente está... vamos colocar a estreia do quadro do Eliseu Daniel, né? Ele vai ter um quadro no programa falando de direito com Eliseu Daniel, e desta vez ele trata sobre a lei do abuso de autoridade. Que a gente que discutiu vontade de aqui, né? perguntar Na isso para o volta. doutor Cláudio Na Zalaf. volta. Na volta. O que ele acha Isso não dessa está lei. na pauta de que ele não falaria. Então ele vai falar. Ele pode falar. Ele, como advogado, eu acho que eu já até sei a opinião dele, mas enfim. Mas vamos ver, então, a estreia do quadro falando em direito com Eliseu Daniel. Eliseu, fala sobre a lei, que agora, né, ela é chamada Lei do Abuso de Autoridade. O que é, quais os pontos positivos e os pontos negativos? Olha, num modo geral, eu vejo a lei com muita preocupação. Não como advogado, nem como cidadão apenas, mas pensando no país todo, né? Nós vivemos numa república federativa em que a Constituição, ela contemporiza as questões. De um lado, ela dá o poder para o Ministério Público, para o juiz, para o delegado, para as autoridades investigarem, mas ela tem a gente chama do contrapeso, que é a presunção da inocência, de que ninguém é considerado culpado até uma sentença de um juiz que venha a ser declarar a pessoa condenada. Então essa lei, ela fica nesse meio termo e ela é muito vaga. Então eu vejo com muita preocupação, não vejo pontos positivos, eu vejo muito mais pontos negativos que vai atrapalhar as investigações, aquilo que hoje nós sabemos que é uma certa segurança para a população, né, os policiais algemar um criminoso, isso é natural, porque a tendência de um criminoso é fugir, né? Então isso, outros pontos da lei também, impor ao Ministério Público, né, a proibição de falar sobre determinado assunto. Então, eu vejo com preocupação. Eu acho que o Congresso pode debater esse assunto de outra forma, não criminalizando as investigações. Então, isso eu sou contra. Acho que a Ordem dos Advogados, atualmente, ela é presidida por alguém que não representa a ideia que os advogados têm do direito, né? Ele tem um viés muito de esquerda, e eles estão tentando realmente inviabilizar as investigações e criminalizar, né, juiz, promotor, policial, delegado. Isso nós não podemos fazer. Então,
Espero que o presidente Bolsonaro vete na íntegra a lei, porque vetando a lei, o tema pode ser discutido, mas não do jeito que foi, aprovado a toque de caixa, o chamado voto de lideranças, né? Então isso, sem debater com a população, o que a população quer, eu acho que é muito ruim e precisa ser vetada essa lei, sem dúvidas. Muito bem. Falando de direito com Eliseu Daniel, agradecendo então. E na próxima semana um outro E temos, tema. e temos um outro advogado aqui também na mesa. Vamos Vamos perguntar para aproveitar, ele o que né? ele acha dessa lei. Ah, Vai, doutor, eu tô vai com sair um medo pouco da pauta, resposta. mas eu quero saber a opinião do doutor Acho melhor a Cláudio. gente não perguntar. Não, já ainda estamos tá em tempo. perguntando. Gente, isso é um programa ao vivo e a gente estava debatendo aqui no Por intervalo. favor. Fala, doutor, Eu sou plenamente a favor. da lei do abuso de autoridade. Com alguns cortes, porque algumas coisas são Mas excessivas. a gente fez um programa inteiro sobre isso aqui, né? Trouxemos o Ministério Público, Manda pra enfim, cá. ouvimos juízes e eles não gostam desta lei. Porque realmente controla as suas atitudes, né? Eu acho que é muita autonomia para uma autoridade gera licenciosidade, é preciso um certo controle. Também ela não pode ser tão excessiva de punir de maneira irracional, ela tem que ser mais controlada. Me parece que quando foi veiculado esse controle, é porque nós estamos vendo muito descontrole. Você só controla o que está descontrolado. Se estivesse funcionando bem, adequadamente, não tinha nenhum tipo de surgimento. Já visto o Supremo Tribunal Federal, que tem sofrido críticas todos os dias, com votos, da nossa opinião pessoal, irracionais, ilegalmente falando, mas é o Supremo Tribunal Federal. Então, essa insatisfação popular gerou esse controle mais efetivo. Eu sou favorável ao controle, sim, porque eu sou controlado, porque eles não podem ser. O que não pode é ter excesso do controle. A autoridade tem que ter o poder de ter aquela inamovibilidade, redutibilidade de vencimento, mas tem que ter um controle. E isso está acontecendo, acho que, né? Já são quase 20 vetos, né? 19 19 vetos, vetos. né? Presidente Bolsonaro. então eu acho que está sendo É que eu fico um controlado. pouco com o pé atrás com essa lei, porque quando é político que vota, para eles não serem algemados, daí eu já acho que, né, É uma lei doutora? feita Tá na legislando censura. causa própria. não Aliás, é, eu não sei se Causa você... própria. sabe? Porque esse pessoal lá de Brasília, eles têm um medo, né, de Lava Jato, de Ministério Público, não deveria ter, né? Porque quem não faz nada de errado, né, doutor, não Não tem o que deveria. ter. A algema por si só, eu acho desnecessário. Por quê? Porque ela só é feita quando a pessoa traduz uma insegurança de conduta. Você vai prender um político que está velho, vai pôr... Não há necessidade. Nossa, o governador do Rio puseram até coisa Então, de pé. aquilo eu acho Bola que de ferro. não tem sentido, porque aquela bola de ele não vai ferro, né? fugir, não vai. Vai fugir. Então, esse excesso, é o que eu falei, o excesso de poder gera licenciosidade. Tem que ter um pouco mais de respeito. O que eles fazem? Coloca a mão atrás e não algema, é o que está acontecendo. Simulando um algemamento. Não sei se vocês perceberam isso. Coloca a mão atrás. Mas por que a mão atrás? Porque você não ficar, tipo, agredindo, ou em posição de agredir alguém. Eu acho isso patético. O cara não vai... Não é um crime político, não é um crime de sangue, não é um crime de corrupção, de menor. É um crime político. Crime político, o cara não vai fazer ninguém. Vai ser preso e acabou. Agora, me parece excessivo colocar algemas e Falando em algema, vamos às amarras finais do nosso É, programa. voltando ao tema, então. Pena, já acabou? Vida Olha, aí. viu como passa Olha lá, rápido? passa rápido. Rapidinho, doutor. rapidinho. Porque a gente é ótimo no bate-papo. Vou pedir O pro assunto- chefe. O assunto rendeu bastante. Eu vou pedir pro chefe para aumentar até as 10 horas. da Alô, noite. Eu acho Anderson. que devia Não, mesmo. Anderson. Não. Eu vou pedir pro Caio. O que você Caio, acha? Bruno, vamos aumentar isso para 10 Até horas. as 10 horas, né? Daí já 22. fica proibido para menores. Tem depois bastante, das 10. assunto para conversar. Não, eu não esgotei quase nada. Olha lá só. Para Porque a gente não menores eu deixou só o não doutor posso, falar. não posso contar os casos de condomínio. Isso aí os menores não podem ouvir, os casos Eu ia até pedir de pra você barulho. contar alguns Não, casos. mas tem barraco, né, Tem gente? barraco. Ô, Henrico, eu sei que tem, porque, não, deixa eu contar, essa noite, por exemplo, não foi num condomínio, mas gerou um boletim onde de tá o ocorrência, porque a mulher pegou um bully, Ah. tacou na cabeça do marido, né? Foi aqui, não foi num condomínio. Qual é a E não foi nem razão? num condomínio de luxo, viu? Porque quando fala Mas que ele condomínio de merecia. luxo, todo mundo já quer saber. Quer saber onde foi? Não Mas ele sei. mereceu? Dependendo do que ele fez, eu acho que pode ser, mas justifica, eu não gente, sei. Pelo amor de Deus. Mas não é tem só um que fazer exemplo. Buliu com ela, levou um bullying. Levou uma bulada na cabeça. E aí, aí ela bateu nele, ele bateu nela, enfim, foi aquele rolo, todo mundo pra delegacia, né? Então é Sabe só o que um dos acontece? A casos. emoção turva a visão.
Gente, Mas isso, Henrico, cai? Tipo assim, agora vamos fazer essa pergunta, então. Esses casos mas vai pessoais... pra polícia, não vai Não, pra tudo vocês, bem. Não, vai, mas Henrico. isso acaba virando uma ata dentro do condomínio, Não, que não. vai para Mercúrio. Não uma ata, mas se ocorre algum, por exemplo, um caso como esse, Tem que ter um correspondente. sem dúvida houve gritos, houve barulho que incomodou os vizinhos. Esse condômino vai ser notificado. Existe agora uma brecha na legislação que fala do condômino antissocial, que prevê até a exclusão do condômino de dentro do condomínio, a expulsão do condômino. Lógico, isso através de processo judicial, mas até mesmo a exclusão do condômino é possível. Eu já vi acontecer. Deixa eu contar um caso. Não Eu posso não vou senão falar, eu mas famosa. teve um caso aí que eles estavam reclamando do cheiro de maconha que saía de uma sacada. E aí? Pode, doutor, ou não pode? Eu não sei como é que eu chego de maconha. Não tô. Eu tô dizendo, não, gente, Claro que maconha é não uma pode. droga ilícita. É isso que eu tô querendo Claro que não. dizer, Isso, né? isso é um caso que ocorreu muitas vezes. Muitas vezes, Não né? pode. Ou seja, tudo bem. Gente, maconha é uma droga ilícita, não pode. Mas se o cara está fumando dentro. Ou que seja um cigarro, então. Vamos falar de Mesmo cigarro. cigarro. Cigarro também O ato ilegal, causa cheiro. o ato ilegal, por dizer, dentro da sua propriedade, não exclui ilicitude. Muito bem. Exclui. Obrigada, doutor. Então a pessoa pode se Quer sentir dizer que se eu tenho na incomodada minha com o casa, cheiro eu de posso cigarro. matar quem quer que seja, porque eu estou dentro da minha... Não é por aí, Não né? exclui a licitude. Gente, vamos acalmar os ânimos e vamos acalmar as pessoas e vamos falar para os vizinhos. Olha, gente, a conversa é sempre a melhor maneira. Com certeza. Tenta bater lá, fala, oi, será que você pode fazer isso? Isso, gente, em que momento que a gente não se fala mais? Não, mas e o ato É. de fumar? Então vamos falar de Nossa, uma mas droga tô louca com lícita. isso agora. Não, mas é verdade. Fuma na sacada e aí o cheiro sobe. E a pessoa de cima se sente. É o mesmo caso do cachorro, não tem o que fazer? Gente, Não, eu pode ser feita uma notificação de sugestão de condução dentro da unidade. Não vai ter como multar ou... Gente, recentemente Olha lá, o uma, doutor já fala. Não uma seria doida assim. vegana entrou na justiça porque ela tava sentindo cheiro de churrasco no andar de cima. Você não viu isso? Deus. Foi amplamente divulgado É faz verdade. uns 15 Eu dias. posso processar, porque eu não como carne vermelha há mais de 20 anos. O senhor é vegano? Olha que Não, chique. só não como carne vermelha. Muito bem, parabéns. Como peixe, frango, Parabéns. Eu gosto de um churrasquinho bem sangrando ainda, viu? vai viver pouco. Ah, Ah, ok. não, mas tudo bem. E aí, esse é um caso que você citou que é interessante, né? Doutor, quando envolve... o senhor estava fazendo assim com a cabeça quando o Henrico explicava do cigarro. É a mesma história do Não tem o que cachorro. fazer. O cigarro é uma droga lícita. É um incômodo, né? É como som alto. Você tem que pedir para a pessoa ter prudência. Não, mas o Quando som você- alto tem lei do barulho, tem Sim. lei... Mas quando você mora em um condomínio, você tem que ter uma certa tolerância e vai encontrar isso. Quando você se dispõe a morar numa habitação coletiva, você vai ter esse problema. Tem que ter um temperamento adequado. Outra, tem que ver quem vai morar nesse condomínio, conversar com as pessoas, dialogar. O diálogo é melhor, porque a emoção turva a visão. A pessoa emocionada faz coisas irracionais. Entende? Então Henrico, conta alguns causos, alguns barracos aí que acontecem. Imagina! Não, mas, gente, ele não precisa citar nome, é só pra gente Momento saber. TV. faz uma fama. fofoca. É muito... Não é, fama. a pauta de hoje é vida em condomínio e algum que você dá para contar. A realidade é que tem muitas pessoas que não sabem conviver em condomínio. Não deveriam estar morando em comunidade. Teria que realmente morar em Em casas. jaulas. Não digo jaulas, mas morar em casas na rua, não em condomínio. Mas tem muitos casos engraçados. O exemplo do salto mesmo. Teve um caso em que a mulher todo dia de manhã se arrumava para o trabalho, colocava o salto e toque, 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 toque. O vizinho de baixo, incomodado, pegou uma vassoura e começou a cutucar o teto. Ele não lembrou que o teto era de gesso. Quebrou. Ele perfurou o teto de gesso. Então foi um caso bem engraçado. E ele ainda querendo fazer a reclamação, mas ele também estava fazendo algo Ele também irregular. errou, né? Ali. Também errou. Não é... Tem que ter psicólogo, né, doutor, na vida em condomínio, para ajudar a acalmar os ânimos, né? Olha, De novo, precisa ter tolerância. tolerância é a palavra, realmente. E nós vivemos administrando os conflitos. Nossos gerentes vivem fazendo isso. É que Administrar o todo mundo acha que tem direito a tudo. Nós estamos numa fase assim da vida agora. Não, mas isso Sabe? é Não complicado. existe mais... Ninguém acha que limite não é pra mim. Eu não tenho limite. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso reclamar do que eu quiser. Né? A gente tá vivendo esse momento. É difícil, né? Esses dias eu tava conversando com um pessoal mais novo aí, que eu trabalho numa universidade, e aí eles ligam, às vezes, 3 horas da manhã pra pedir uma carona. Eu falei, 3 horas da manhã eu durmo. Daí, mas se você desligar o celular, não, quero ficar com meu celular. Aí entrou uma discussão no fim da história, eu estou errada.
porque eu tenho que deixar meu celular desligado e eles podem ligar para mim a hora. Mas onde é que tá essa regra ainda, menina? Eu falei, não, era uma regra de boa convivência, que depois das 11 você liga uma pessoa assim, uma urgência, você já tem medo, né? Mas isso não era lei, né, doutor? A gente sabia que você não incomoda as pessoas, mas depois das 11. Sim. Hoje não, hoje pode tudo, todo mundo pode tudo. Então, a gente tem que Ter o bom senso. lembrar de algumas coisas, né? Que No eram caso- regras de sociedade, mas, né, não leis. No caso do barulho, festa, som, vale a lei do silêncio. 10 horas da noite não pode mais. Exatamente. Não só a lei do silêncio, mas o regulamento interno, que é a lei, vamos dizer, dentro do próprio condomínio, lei entre aspas, ela regulamenta essa situação. Alguns condomínios permitem até as 23, outros às 22. Condomínios de veraneio, por exemplo, até estendem mais esse horário. Então tem que seguir o Mas, que por prevê exemplo, a minha convenção. vizinha da frente, que tem insônia e ouve música eletrônica, querida, até 1 da manhã, Vai ter ela barraco toma uma depois. portada e desliga. Então, às vezes, uma portada é o seu nível de acerto com o vizinho da frente, entendeu? Eu abro e bato, ela para. Então, eu não preciso ir lá, bater. Ela já entendeu que Eu ela tô achando ela que- passou do Tô achando que a Raquel é uma das pessoas que não podem morar em condomínio. Resolve. Foi o que eu falei. Mas ela mora, Falei gente. no Eu início. moro em 2 ainda. Ela mora um em São Carlos, tem um aqui em Limeira. Não, eu também moro em condomínio, mas o meu só teve um lance com salto aí, mas já Gente, foi eu sou resolvido. super boazinha. Tô falando sério. Deve ser. Eu não ligo som alto, eu não Não? faço bagunça. Eu sou. Mas eu tô falando, por exemplo, tá certo se a menina ficar até 3 horas da manhã, porque ela é estudante, às vezes ela não tem aula, com o som ligado. Aí a chata sou eu. Vocês estão me olhando com cara de que a minha portada tá errada. Agora ela ouviu o som, tá certo. Não é? É sempre conversar, né, gente? Sim. Senão procura Mercúrio, né? Chama o Henrico, ele vai lá e resolve, Pode né? falar comigo, eu tô pra ajudar. Vocês têm uns babás de plantão lá, né? Pra resolver o problema da criançada. Temos o Porque é tempo muito todo. infantil, tem coisas, né? Mas quando você fala mediar conflitos, aí a Mercúrio manda uma pessoa no condomínio ou é o próprio síndico que faz isso? Como é que funciona? Não, é o síndico. Nós não mandamos nenhuma pessoa no condomínio. Ah. Nós fazemos a mediação através das orientações, tanto aos condôminos quanto ao síndico, de como lidar com a situação. Com a briga, né? Briga com o caso específico que está ocorrendo. Sempre tentando realmente pacificar, nunca precisando chegar nas medidas judiciais. Muito bem. Bom, a gente está nos 8 minutos finais. Vamos falar de Jô Nascimento agora? Vamos falar de Jô Nascimento, que é a nossa parceira aqui também. Parceira. E a semana passada que ela veio aqui, né, a gente quase morreu de vergonha, porque estava estávamos com a no Raiz. estado de deprimência. E aí a gente foi lá, como combinado. Quarta-feira E tem passada. um making offzinho aí, não tem? Da sua transformação. E da minha. transformação da Raquel. Coloca aí, Neto, que eu mandei para você. Olha, essa foi Tem a minha. áudio? Tem sim, vamos ouvir. Tudo bem? Com a Nani. Oi, Kel, Olha, tudo bem? Nani? Outra pessoa, né? Expectativa super grande, olha, gente. Olha, tirou. Nem está pronto ainda. Tirou acho que uns 5 dedos, Jô. Foram uns 5 centímetros mais ou menos. dedos. Que linda. O que aconteceu aqui, Jô? Então, na Nani a gente fez um conjunto de cores, né? Trabalhamos com alguns tons amanteigados e dourados, que combina bastante com a pele dela, ela é uma menina morena, o cabelo bem escuro. Então isso dá um pouquinho mais de movimento. Ao invés de trabalhar com uma única cor, sobre a base escura dela, a gente trabalhou 2 tons de loiro para dar esse efeito mais quente, né? Dá muito pra ver, ó, esses dons. E esse brilho, gente? Então, a gente Né? trabalha com uns processos bem interessantes durante, né, o processo de clareamento. Existe uma proteção, um produto que protege o cabelo para ele não ter as perdas durante o processo de clareamento. Claro que tem perdas, mas a gente consegue ter muito pouco e que se recupera depois também com tratamento na sequência. Nani, daqui a pouco tem que me mostrar que eu tô me amando. Você também tá linda. E, gente, vir aqui no espaço Jô Nascimento é todo um conjunto, né? Não é só você fazer o cabelo, porque você é abraçada por todos aqui. Eu e a Raquel estamos desde a tarde aqui hoje, cuidando um pouquinho da gente. Eu já tô me sentindo super bem, de sair renovada. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ressaltar. Não é somente o cabelo, enfim, tem toda a parte técnica que a gente não entende, mas de se sentir abraçada, né? Super bem atendida. Tomei um cafezinho, não Nossa, é? gente, Comi um daqui a pouco a gente bolinho. vai mostrar o pronto, porque com esse lacinho Lá. rosa aqui também ainda não tá pronto. E ela conta pra você que é assim. Abração Estamos a de Jô. volta numa polêmica aqui com os homens. Que se a gente falou que custou 100, você põe aí umas 5 vezes a mais. Fica E ele caro, tá viu, assustado doutor? com- Fica caro porque para fazer bom trabalho tem que usar produto bom, tem que ter técnica. A Jô Mas explicou, eles estão assustados com... né? Mas vamos ver agora a transformação, então, da Raquel Vieira. Coloca aí, Netinho. Jô! E aí? Que
Natal, novo look. Aquele Ficou bacana, né? Não posso falar que linda, né? Mas que lindo! Gente, Ficou olha bacana. isso. Jo, conta tudo que você fez. Então, Raquel, aqui a gente, lógico, tinha o objetivo de ficar loira, mas um loiro chique. O que é bacana é você trabalhar com os tons. E você tem alguns cabelinhos brancos que a gente ajudou a apagar com o blur, que é o sistema de apagado de raiz, que aqui a gente chama de blur, que nada mais é que colocar pigmento bem próximo da sua cor natural. E a gente consegue dar esse efeito de vários tons de loiro, e você não identifica muito onde está um, onde está outro, mas ele dá movimento para a cor. E o mais importante, com saúde, com qualidade, o cabelo nem parece que acabou de fazer um super clareamento, né? A gente clareou bem mais de 4 tons do seu cabelo. E você começou com um corte que é extremamente em alta, né? Esse cabelo com a base mais reta, mais alinhada. Que é o que eu queria. Exatamente. Quando você olhar esse cabelo de trás, a sensação que você tem de que ele tá um fio reto, porém, ele tem todo um trabalho de camadas internas que dá esse efeito de movimento pro cabelo não ficar muito plaquê, não ficar muito pesado. Tá? E muito fácil de cuidar, né? Gente, um lacre. O Matheus não quer aparecer, mas ele tá filmando a gente filma ele daqui a pouquinho. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, nossa, foi uma delícia ter 10 vocês sessões aqui de hoje. terapia, eu tô me achando o máximo. O cabelo mudou a vida. Muito obrigada, viu? Não é, Nani, que a gente estava falando aqui na semana passada, né, dessa questão da autoestima. Ah, mas a minha semana já foi bem melhor, com esse cabelo mais loiro, mais cortadinho direito. É outra história. É, né? Fica loira, né? Pois é. Mas é um grande abraço a Jô Nascimento. A gente vai falar muito dela ainda, do espaço Jô Nascimento, todos os serviços oferecidos ali na Avenida Saudade, um salão maravilhoso, um atendimento super bom. É isso aí. Beijão, viu, Jô? Obrigada aí pela transformação. Gente, bom, pra gente ir embora, então, os momentos finais, né? Nós vamos ficar quieta 3 minutos, pelo menos, nesse É, programa. E vamos exatamente. deixar eles darem os recados, né? Porque a gente está vivendo esse momento, né, de uma possível aprovação da lei. O Conseg está trabalhando no sentido contrário, né? A Mercúrio também preocupada com essa questão, né? Envolvendo esse projeto, né? Então, as providências, né? O que está acontecendo daqui para frente. Fala, doutor. Pode falar, Henrico. Okay. Eu só queria deixar aberta a Mercúrio para os senhores vereadores que quiserem visitar a central de monitoramento, entender como funciona uma central de monitoramento, ver todos os aparatos tecnológicos que tem numa central de monitoramento. A Mercúrio está aberta para recebê-los. Ligue para nós, vamos marcar um dia, vocês vão até lá para entender qual é o funcionamento de uma central de monitoramento e sair desse mito de que tudo tecnologia não funciona. Mas é possível ser contra uma coisa que desconhece em loco? É possível. Raquel Vieira, aquilo é uma casa política. Aquilo... Eu achei que essa visita até já teria ocorrido, mas nunca é tarde, né? Não, tem vereadores que se aprofundam, que vão atrás, tem vereador realmente que não sabe, né, o que está acontecendo. Então, é assim que funciona. Doutor Cláudio, a próxima reunião, então, do Conseg? Primeiro, eu gostaria de agradecer a Raquel, a Nani, ao Henrico pela presença. Fico muito feliz de estarmos aqui juntos, tentando ajudar a comunidade em termos de segurança. Eu espero que os vereadores se sensibilizem e não aprovem esse projeto, que me parece ele viola alguns preceitos individuais da pessoa humana. De qualquer maneira, confiamos na prudência dos vereadores e o vereador Anderson, se ele quiser comparecer no nosso Conseg, será um prazer recebê-lo, é uma pessoa muito digna. Ele pode estar lá no bairro dos Pires, no dia 27, onde certamente alguns condôminos irão interpelá-lo para saber do assunto também. É sempre a última sexta-feira do mês? Última sexta-feira do mês, só que é 8 horas da manhã, 8 horas eu começo. Normalmente a gente pede por localidade um café, porque o café é uma parte de... Antes, normalmente é 8 horas, 8h05, eu começo. Em geral, as reuniões duram 1 hora, mas pelo excesso de pessoas e demanda, às vezes dura 1h30, quase 2 horas. Porque a demanda da população é grande, porque eles têm onde reclamar. Isso é o mais importante, a porta está aberta. Obrigada, doutor, pela presença. Henrico, muito obrigada mais uma vez. A gente vai convidá-los outras oportunidades para debater outros temas, né? Com certeza. É isso Obrigada aí. mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite a quem nos acompanha, nos assiste. E a gente se vê na próxima terça, Nani, Com certeza. Programa novo. Um programa novo. E sempre lembrando que o programa continua no Facebook, continua no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Então dá para você assistir mais tarde, tirar suas dúvidas. E é isso aí, gente. Obrigada pela audiência e até a próxima terça. Tchau, tchau.